Eu queria compartilhar um texto nessa noite, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Eu queria te convidar a abrir a palavra do Senhor, Êxodo capítulo 13, versos 21 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Você pode fechar teus olhos neste momento. Começa a buscar a presença de Deus sobre a sua vida. Soberano Deus e eterno Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Israel. Pai, nós estamos reunidos, Senhor, como igreja. Ó Espírito Santo, a Tua palavra é livre, Senhor, para fluir através das vidas, das famílias que agora estão assistindo. Ó meu Deus, que o Senhor possa cumprir Teus propósitos, Pai. Ó Deus, Tu és o martelo que despedaça a penha. Tu és a escada branca de Betel. Senhor, Teu nome é Emanuel, Tu és Deus conosco. Ó Espírito Santo, nós invocamos a Tua presença em nossas vidas. A Tua palavra diz: clama a mim, e eu responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que nem sabes. Também está escrito: se creres, verás a glória de Deus. Senhor, eu creio nas Tuas promessas. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Pai, por este casamento, eu oro por esta família que agora me ouve, Senhor. Ó Espírito Santo, só Tu sabes o que está acontecendo dentro deste lar. Mas eu creio no Deus que tudo pode. Tu és o grande El Shaddai, o Todo-Poderoso. Senhor, toma cada um em Tuas mãos. Fala conosco nesta noite, Senhor. Glorifica Teu nome, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Querido, para que nós possamos entrar no corpo desta mensagem, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Gênesis 12. Um dia, o Senhor aparece a Abrão e diz a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz, querido, que Abrão deu ouvidos à voz do Senhor. Abrão obedeceu o chamado de Deus. E então ele sai de Ur dos Caldeus, da casa de seus pais, e começa a peregrinar nas terras de Canaã. Porque ele deu ouvidos à voz do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor aparece a Abrão e lhe faz promessas. O Senhor aparece a Abrão e diz: Abrão, a tua semente dar-te-ei esta terra. Querido, se você olhar para a vida de Abrão, Abrão não tinha filhos. Abrão tinha 75 anos de idade, já era adiantado. Diz o texto que a sua esposa era estéril desde sua juventude. A diferença de idade entre esse casal era de 10 anos. Isso quer dizer que Sara tinha 65 anos de idade, o seu ciclo menstrual já havia cessado. Aos olhos humanos era impossível que aquela palavra se cumprisse. Mas eu quero dizer, irmãos, que quem falou foi Jeová, e Ele se responsabiliza por aquilo que Ele fala. Abraão começou a caminhar debaixo de uma promessa. Eu quero dizer para você, querido, que a palavra de Deus, ela serve de cumprimento. Quando Deus libera a sua palavra, é decreto, vai se cumprir na sua vida. Oh, amado, 25 anos se passaram, e diz o texto que no tempo determinado por Deus, Deus abre a madre de Sara e ela gera Isaque. O propósito de Deus começa a se cumprir na vida daquele patriarca.
Isaque gera Jacó, Jacó gera as 12 tribos de Israel. E diz o texto que por causa de uma grande fome na terra, o povo de Deus desce ao Egito. E no Egito, Israel vive em cativeiro 430 anos. Eu gosto muito desse contexto, irmão, porque fala comigo e fala de mim. Eu quero dizer para você que está me ouvindo nesta noite, eu nasci no Egito. Eu conheci o cativeiro, filho. Durante 26 anos da minha vida, Faraó também me escravizou. Israel viveu em miséria, em opróbrio, em desprezo. Até que um dia o povo de Deus clamou ao Senhor. E o Senhor ouviu as suas orações. Não foi diferente comigo, não foi diferente contigo. Quem sabe, querido, o Faraó te escravizava muitas vezes na bebida. Quem sabe nas drogas, na prostituição, no adultério, na pornografia. Oh, querido, mas eu creio que se você está aqui hoje é porque Deus tem propósito contigo. Deus levantou um varão, irmãos, Moisés, um libertador. Da mesma forma foi na minha vida, da mesma forma foi na sua. A misericórdia de Deus nos alcançou. Por isso nós estamos aqui, queridos, somos ovelha deste aprisco santo. Quando Deus arranca Israel do Egito, Israel começa a peregrinar no deserto. E é sobre essa atmosfera de deserto que eu quero discorrer nesta noite. O texto diz que o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, de forma que Israel caminhava dia e noite. Querido, eu estou olhando para esse texto, o Espírito Santo está me incomodando. Sabe o que eu aprendo aqui, filho? Que Jeová, Ele é Chamá, Ele é Deus presente. No deserto da vida ao qual nós caminhamos juntos, o Senhor nunca abandonou o seu povo. O Senhor nunca deixou Israel para trás. Eu sei que o Espírito Santo está falando em corações nesta noite. Eu quero dizer para você, querida, que está me ouvindo, Deus nunca te abandonou, irmão. Você pode estar enfrentando o pior deserto da sua vida, mas Deus é contigo, irmã. Deus é Deus presente. A coluna representava a presença de Deus no meio do seu povo. O Senhor estava ali. Era notória a sua presença. 40 anos de deserto. Deus nunca abandonou Israel. Deus nunca vai te abandonar, filho. Você é a menina do olho de Deus. Deus te ama, querida. Deus tem propósitos contigo. Ele é guia neste deserto da vida. Amada, deserto, ela discorre através de uma atmosfera de sequidão, de escassez. Deserto é aridez, irmão. Quem caminha em deserto precisa de guia, porque é um ambiente propício a se perder, as paisagens são todas iguais. Mas Israel não se perdia porque tinha um guia. Israel tinha Deus que conhece cada palmo deste lugar. Ele é o caminho, querido. O Senhor é quem dava a direção. Pastor, mas era muito fácil, a coluna era visível, mas e hoje? Amado, você tem a palavra te dirige, você tem este instrumento poderoso nas suas mãos. A direção de Deus através da sua vida está aqui, querida. Mergulha neste livro, irmão. Toma este livro como seu prazer diário. Não passe um dia sequer sem meditar nesta palavra. Deus vai te orientar. Quem sabe você está confusa, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Deus, Ele é Deus presente. Ele nunca abandonou Israel no deserto. Ele não vai te abandonar. Deus falou isso comigo, querido. Ele não vai te esquecer, irmã. Você é guardada por Deus. Aleluia. A segunda coisa que eu aprendo nesta palavra,
A Bíblia diz que a coluna de nuvem guiava Israel de dia. Querido, preste atenção numa coisa. A geografia vai dizer que a atmosfera de deserto é uma atmosfera que tem uma amplitude térmica altíssima. Os maiores desertos existentes na Terra apresentam temperaturas médias de 50 graus Celsius durante o dia. Mas à noite a temperatura cai para -1. A amplitude térmica é de quase 51 graus, irmãos. Amado, isso não é uma temperatura para nós vivermos como ser humano organicamente falando. Deserto é um lugar inóspito para um ser humano viver. Deus sabia disso, querido. Aquela coluna servia de barreira para que o sol não molestasse Israel durante o deserto da vida. Quando eu estava meditando nesta palavra, querido, eu me lembrei do Salmo 121. Lá no versículo 6, a palavra diz: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Sabe o que quer dizer essa palavra molestar no hebraico original? Essa palavra vem do hebraico nakirã, que tem a raiz primitiva significando golpear, provocar ferimento, abater. Querido, o sol nos abate. O sol escaldante nos desfalece. Eu não sei se você já teve esta experiência de caminhar longos tempos durante um sol forte. Oh, querido, preste atenção, filho, na atmosfera que está discorrendo na mensagem. O ser humano, querido, não consegue passar muito tempo caminhando debaixo de sol forte, de altas temperaturas. O seu corpo começa a trabalhar muito rápido para compensar a temperatura interna. Você começa a transpirar demais, o sistema de defesa ele é acionado. Se você não se hidrata, irmãos, você desfalece. O sol te golpeia, ele te abate. Eu estou olhando para o texto, irmãos, e a palavra que está saltando aos meus ouvidos é cuidado. Eu quero declarar sobre a sua vida que o Deus que nós servimos, além de ser Chamá, Ele é Deus de cuidado. Ele tem cuidado de você nos mínimos detalhes. Ele sabe exatamente a sua estrutura. Ele conhece você no íntimo. Ele sabia que Israel não tinha chance de caminhar naquela temperatura. Então Israel literalmente caminhava debaixo da sombra do Altíssimo. A coluna, irmãos, a coluna tampava o sol forte para que Israel caminhasse dioturnamente. Isto é refrigério, isto é abrigo. Amado, preste atenção numa coisa. Teve uma época na minha vida que eu trabalhava de 6 da manhã às 6 da tarde debaixo do sol quente. Não tinha sombra, irmão. E eu orava a Deus, querido. Quando uma sombra passava no céu e tampava o sol, aquilo me dava ânimo, me dava força para prosseguir. Essa palavra é uma palavra espiritual, querido. Deus sabe exatamente aonde você vai, a sua estrutura, o seu comportamento. Ele te conhece. Ele sabe exatamente, querido, quem somos nós. Pastor, e a noite? A noite não era diferente, filho. Diante de baixas temperaturas, Deus era fogo que aquecia Israel. Mas o apontamento desta palavra, filho, ela é espiritual para nossas vidas. Quem sabe frieza do inferno tem te abatido, angústias têm congelado o seu coração. Eu quero declarar, querido, que essa palavra noite, ela vem do hebraico lail, significa adversidade. Sabe, irmãos, eu fui pesquisar sobre esta palavra. Ela tem um sentido figurado muito extraordinário, porque ela quer dizer escuridão ou desespero que às vezes engole o coração humano devido à ausência de orientação divina. Você sabe o que significa isso, irmãos? É impossível você caminhar neste deserto da vida sem a presença de Deus. A escuridão das noites nos engole, irmãos. Querido, nós precisamos da presença de Deus, filho. Nós precisamos desse fogo dentro de nós. O fogo da coluna, querido,
Era um fogo que iluminava o caminho de Israel. Israel era iluminado pela glória de Deus. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Na noite escura da sua alma, o Senhor se faz fogo para aquecer a sua fé. Ande na presença de Deus se tu está passando por friezas espirituais. Querido, dobra teu joelho no teu quarto em secreto e começa a buscar a presença do Senhor. Deus vai te incendiar, irmão. Creia no Senhor, Ele tem promessas para a tua vida. A terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que, numa atmosfera de deserto, amado, Israel caminhava sem necessidade alguma. Deserto é lugar infrutífero, impossível de produzir vida. Não havia plantação no deserto, irmãos, mas a palavra de Deus diz que durante 40 anos Deus sustentou o seu povo com o maná do céu e com a água da rocha. Oh, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. O Deus que nós servimos, Ele é Jeová Jirê, Ele é o Deus da nossa provisão. Eu tenho uma palavra para você, querido. Quem sabe você perdeu o seu emprego. Quem sabe você está impedido de trabalhar por causa dessa crise. Eu quero profetizar sobre a sua vida. O Deus que nós servimos, Ele é Deus provedor. 40 anos no deserto, Israel não teve falta de nada. A palavra de Deus diz que o Senhor sustentou o seu povo. Querido, este maná que caía no meio da congregação de Israel era a própria presença de Jesus Cristo em sombras. Aquela água fendida da rocha, irmãos, que matava a sede de Israel no meio daquele deserto, era a presença do Senhor Jesus Cristo no meio deles. João 6,33, o Senhor vai bradar no meio do seu povo, dizendo: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. No versículo 35 ele vai dizer: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aquele maná que sustentou Israel 40 anos era a própria presença de Jesus sustentando o seu povo no meio do deserto. Jesus é o teu sustento, filho. Ele é o manancial de águas vivas. A mulher samaritana entendeu isso e creu. 40 anos o povo de Deus foi sustentado. 40 anos, filho. A palavra diz que os seus pés não incharam, suas roupas não envelheceram. Querido, que tecido era aquele que eles tinham? Viveram em delícias, conquistaram reinos. Amada, a palavra de Deus diz, querido, que Israel frutificou no meio do deserto. Deus sustentava eles dia e noite, 40 anos de caminhada. Eu quero declarar sobre a sua vida que quem nos sustenta é o Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida, querido, que Ele é o seu protetor. Querido, a atmosfera de deserto é uma atmosfera, irmão, de animais peçonhentos. Eu estava pesquisando, irmãos. Os animais mais mortíferos do mundo habitam em lugares de deserto, serpentes, escorpiões. Presta atenção, filho, como a palavra é espiritual. Lucas capítulo 10, a palavra diz que após o evangelismo dos discípulos, eles voltaram felizes e se regozijando diante de Jesus, dizendo: Senhor, por causa do teu nome, os demônios nos sujeitam. O reino de Deus chegou, irmãos. Eles estavam pisando em nuvens. O Senhor olhou e disse: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo,
Sabe o que significa serpentes e escorpiões saídos da boca de Jesus, irmãos? São entidades demoníacas da mais alta patente. Olha aqui, querido, o que a palavra está falando, irmãos. Israel caminhou no deserto 40 anos. Nada lhes aconteceu, porque eles caminhavam debaixo da autoridade e proteção daquele que é o grande El Shaddai. Ele é Deus poderoso. Querido, o Senhor é quem nos guarda. O Senhor é a nossa sombra. Ele é a nossa direita. O Senhor nos guardará de todo o mal. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você tem medo de quê, filho? Você está assustado por quê? O Senhor está no comando. Ele tem o governo de tudo, nada escapa dos teus olhos. Querido, eu quero te encorajar, irmãos, não temas, porque o Senhor é contigo. Não te assombres, porque o Senhor é teu Deus. É Ele quem nos sustenta com a destra da sua justiça. Fique firme, meu irmão. Não te atemorizes, filho. Eu estou vendo gente, irmãos, perdendo o controle, desesperado. Querido, nós servimos a um Deus todo-poderoso. No meio deste deserto da vida, Ele está no comando de nossas vidas. Entrega a sua vida para Ele, filho. Oh, amado, eu queria orar por você. O Espírito Santo colocou esta palavra no meu coração. E eu sei que o Senhor tem falado com vidas nesta noite. Você que está angustiada, quem sabe está enferma. Quem sabe desempregada, não sabe o que fazer neste contexto. Coloca a sua vida diante do Senhor. No deserto da vida Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te guia. Ele nos protege com a destra da sua justiça. Contigo eu saltarei muralhas, Senhor, passarei no meio de um esquadrão. Ó Deus, nós queremos te glorificar, Pai. Nós queremos te exaltar, porque o Senhor sabe, Pai, que não somos autossuficientes em nada. Antes somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Senhor, o salmista no Salmo 115 diz: não a nós, Senhor, não a nós, mas é o teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Senhor, nós cremos num Deus que vela e que zela pelo teu nome, o único Deus, o Deus todo-poderoso, o Deus que honra o seu nome, a sua palavra para cumpri-la. Ó Deus, guarda o teu povo, Pai, neste deserto da vida. Nos sustentas, Pai, nos protege, nos santifica. Senhor, somos a tua igreja, a tua noiva. Senhor, a tua igreja, a resposta do Senhor para este tempo. A tua igreja, a resposta para esta geração. Levanta os Josés no Egito. Levanta os Daniels na Babilônia, Senhor, como resposta de Deus para glorificar o teu nome, Pai. Oh, Espírito Santo, levanta uma geração de João Batistas com o teu caráter, que diminua, Senhor, nós, para que o Senhor cresça. A glória é do Senhor Jeová. Ó Deus, toma o teu nome, Senhor, em nossas vidas. Levanta a tua igreja, Pai, como boca de Deus nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a tua palavra cumpra os teus propósitos. Que a tua palavra, Senhor, possa inundar corações nesta noite. Eu quero profetizar, Senhor, sobre o solo desta nação, milagres. Eu quero profetizar libertação. Eu quero profetizar, Senhor, na autoridade do teu nome, Senhor. Expurga todo o mal, destrona todo o poder das trevas, sob a autoridade que há no sangue de Jesus. Há poder, Senhor, sob a autoridade da tua igreja. Eu creio, meu Deus, eu creio no teu agir em nosso tempo. Eu creio, Senhor, nos teus propósitos.
Eu creio na vitória. Oh, Espírito Santo, eu creio. Tem vitória chegando para você, Senhor, nesta noite, querido. Tem vitória de Deus para a sua vida, para a sua família. Eu profetizo sobre o seu casamento, restauração. Eu profetizo sobre a sua casa, libertação. Eu profetizo promessas de Deus se cumprindo, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, abençoa. Guarda teu povo. Guarda a ovelhinha do teu pasto. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor, querido. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Fique com Deus. Amém.